Continuando o item 3 aí, o processo de abolição. Bom, o processo de abolição ele teve vários elementos, né? A abolição foi questão dos negros, foi questão dos brancos, foi o sistema econômico, é isso? Os escravos foram os principais agentes disso durante sempre, desde quando chegaram aqui. No século XIX, essa luta deles vai se intensificar. A principal luta do escravo contra a escravidão e pelo abolicionismo foi a fuga. A fuga encarecia demais, né? Porque tinha que ter gente tomando conta desse escravo cada vez mais, então ficava muito caro ter escravo. No século XIX, a fuga de escravo vai ser tida como o nosso maior movimento de desobediência civil. Eles vão fugir para quilombos, alguns quilombos organizados pelos próprios negros, né? Aqueles quilombos para viver mesmo diferente, para ficar do jeito que ele quiser ficar lá, romper com tudo que existia aqui. Outros quilombos temporários, muitos deles inclusive organizados por abolicionistas, pessoas brancas, ela fica aqui um pouco, tal, se recupera e continua a sua jornada. As várias formas de resistência à escravidão, como o sincretismo religioso, uma forma de você se adequar ao que estava acontecendo, mas mantendo a sua identidade, porque eu acho que a maior luta do escravo era justamente manter a própria identidade, porque ele era tratado como uma coisa, como objeto, né? Não como um ser humano. E temos a luta também dos abolicionistas, que podiam ser brancos, podiam ser negros, podiam ser ex-escravos, e que de forma diferentes ajudavam, ou de forma legal, comprando a liberdade de escravos, denunciando os maus tratos, fazendo poesia, fazendo manifestações. Eles usavam uma flor, né, camélia, uma flor branca, que simbolizava aqui no Brasil o abolicionismo. Então nós temos alguns abolicionistas que todo mundo lembra, né? O Joaquim Nabuco, ele era um diplomata, um político, né? José Bonifácio, lá na época ainda de Dom Pedro I, já fazia sérias críticas à escravidão, achava de um câncer, né? O Castro Alves, que é um poeta, Chiquinha Gonzaga, uma maestrina, né? Tocava piano, era maestra, fazia campanhas abolicionistas. Então, são personagens, inclusive, que vale a pena vocês procurarem um pouco sobre a vida deles, que é muito legal. Mas se eu fosse procurar mesmo, eu procuraria, por exemplo, Luiz Gama, André Rebouças, José do Patrocínio, eram negros. Porque é muito fácil alguém falar assim, aquele escravo lá ganhou liberdade e também tem escravo. Isso acontecia. Mas também tem o contrário. Eram escravos, conseguiram a liberdade e lutaram contra a escravidão. Então tem vários aí. Esses aqui, inclusive, existiam em comum o fato também de serem jornalistas, né? E utilizaram do seu jeito para conquistar. O Luiz Gama e um outro chamado Antônio Bento também conseguiram libertar vários escravos porque eles foram atrás das leis. Então, a lei de 1831, por exemplo, dizia que quem entrou depois dessa data está livre, não é proibido entrar escravo aqui no Brasil. A lei foi feita para não ser cumprida, mas era uma lei. Então, se eles conseguissem provar que tal escravo entrou aqui depois dessa data, estava livre. Era difícil? Era. Porque, né, alguém tinha que bancar tudo isso. A justiça, obviamente, ela tem cor, né, no Brasil, mas eles conseguiram libertar muitos assim. Então, são formas diferentes aí. E tinha aquelas pessoas da sociedade pressionando, como eu acabei de falar. No Ceará, os jangadeiros, em 1884, eles fizeram uma greve, porque chega o navio, não dá para desembarcar, né? É distante, a água ali tem aquelas corais, né? Não sei, que machuca o pé. Tem que ter jangada. Não vamos trazer, não tem desembarque. Fizeram uma greve.
escravidão lá acaba, se não me engano, em 84, 1884. Também no Rio Grande do Sul nesse período. Então já estava acabando esse processo. Bom, mas enquanto isso está acontecendo na sociedade, existe aquela pressão sobre o parlamento. Alguns vão dizer que a própria princesa Isabel pressionava, né? Mas ela não tinha como fazer porque tinham lá os deputados e eles senadores, eles eram donos de terra e de escravos. E foram fazendo algumas leis, né? Até porque havia também o medo das revoltas, né? A revolta dos malês que aconteceu aqui fez reviver a revolta do Haiti, então havia também esse temor, tá? Do que poderia acontecer se os escravos não fossem libertos. Aquelas demonstrações de violência pública, né? De chibata, de surra, de humilhação também vão ter um efeito contrário do que normalmente tinham. As pessoas gostavam de ver e tal, agora se opõem, questionam. Tá? Muitos continuavam gostando de fazer e ver isso, mas outros nem tanto. Aí vem a lei do ventre livre, vocês conhecem, 1871. Então a criança é livre do ventre da mãe, quando ela nasce ela já está livre. Mas é muito difícil isso acontecer na prática. Nós, mamíferos, precisamos das mães, né? Temos que amamentar, temos que ficar ali e tal. Então aí diz assim, 8 anos. Com 8 anos ele está livre. Olha que legal. Moleque, 8 anos, vai, vaza. Difícil, né? Podia acontecer. Se o senhor fizesse isso, ele ganharia uma indenização. A questão sempre é que o senhor fala, eu comprei, é meu. Ele não está errado, né? Juridicamente não está errado. Moralmente é outra história. Mas ele podia não libertar o escravo com 8 anos, havia uma brecha. Ele não recebe a indenização e fica com o escravo até os 21 anos. Então, por essa lei, o escravo é liberto com 8 anos e o senhor ganha uma indenização, ou ele fica com o senhor até os 21 anos e o senhor não ganha indenização. A indenização já é esse período. A maioria vai querer isso, porque o preço do escravo era muito grande, muito alto, modo de falar, né? Consequência. Se você somar 21 aqui, já vai dar lei áurea, portanto, essa lei foi muito mais na cabeça das pessoas, agora que nasceu, né, do que na realidade. Aqui no nosso esquema eles pularam, né, não sei por que não aparece aqui a lei do sexagenário. Então, 1885 tem a lei do sexagenário, ou seja, o escravo que chega na casa dos 60 está livre. Olha que maravilha, 60 anos, faz aí, cara, vai curtir a vida. Lei que chamaram também de gargalhada geral. Primeiro porque poucos chegavam a essa idade, até os livres. Imagina os escravos que passam a maior parte do tempo sofrendo. Depois que aqueles que conseguiam, como é que iam? Não tinha aposentadoria ou indenização. É só você. Claro que no primeiro momento tem aquele lance, sou finalmente livre. Isso é importante. Mas a dura realidade depois. Tem aquela história que assim, esse escravo nem queria ir embora, preferia ficar com o senhor. Não é essa que ele preferia ficar. Para onde é que ele vai, né? Então, em alguns casos, dizem até que ele beneficiava fazendeiros que ficavam livres daqueles escravos que eram pouco produtivos, então não tinha nem que dar mais abrigo, comida e etc. Mas tem lá, no imaginário, quem nasce está livre, quem é muito velho também está. Essa lei também tem uma indenização, né? Fala 60 anos, mas na verdade era 65. Então, se ele chegou aos 60, ele tem que ficar até os 65 para ser livre. Ele vai ser livre mesmo com 65. Vamos supor que quando fez a lei ele tivesse 63. Ele fica só 2 anos. Então não pode passar de 65. Tá bom? Segunda lei. Também vai ter uma pressão aqui do exército. É interessante, quando teve a Guerra do Paraguai, os negros foram lutar. Obrigados, mas foram, né? Porque os senhores mandavam os escravos no lugar dos filhos e tal. E quando eles voltam e chegam em casa e encontram a família escravizada. Complicado. Mas também complicada a situação do soldado, que viu o negro lutando com ele, com a farda. Então, os soldados do exército se recusam a perseguir escravos fugitivos. Se recusam. E é uma instituição. Saiu até fortalecida da Guerra do Paraguai, né? Vai reivindicar coisa, mas não vai perseguir escravo. Parabéns.
E essas atitudes, inclusive, vão acabar proibindo, se não me engano, em 1887, que os açoites públicos, aquela humilhação é proibida. Tá? Então, o cerco vai fechando, em alguns lugares, já falei, vão até libertando os escravos, e em 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea. A própria princesa Isabel, ela foi muito criticada pela historiografia e pelo movimento negro, era muito religiosa, mas demorou demais para se posicionar aqui. E era mais comum, e ainda é mais comum, se comemorar a vida e a morte de Zumbi dos Palmares. Outros documentos foram aparecendo, muitos foram aparecendo e mostraram que a princesa Isabel até tinha uma posição avançada para a época dela, enquanto mulher, né, tal, e também com relação à escravidão. As maiores dificuldades estavam no parlamento. Então houve um certo resgate da memória da princesa Isabel. Continua sendo criticada, mas agora, vamos dizer que no contexto, né, foi o que ela pôde fazer. Tanto que o movimento negro comemora o 3 de maio, e também para dizer que muito tem que ser conquistado ainda, mas também comemora o Zumbi dos Palmares. Tá? Certamente esse negócio não é muito aí, já era, tal. Não já era, né? A herança da escravidão é muito forte, não só aqui, mas também em outros lugares que tivemos escravos. A ascensão é muito mais difícil. No Brasil dá para perceber que a desigualdade tem cara e tem cor. Infelizmente, boa parte das abordagens policiais também tem cara e cor. Não só no Brasil, mas estou falando do Brasil. E sabemos que enquanto tivermos o racismo, né, o racismo estrutural, né, não dá para falar em democracia consolidada, em democracia plena. Né? Tem que entender isso. Mais de 300 anos de trabalho escravo, então não tem nada de vitimismo, isso aí é de fato estrutura da nossa sociedade, tá bom? Falei tanto tá bom hoje, nossa senhora. O que mais aqui? Acho que só, né? Acho que tem da ilegalidade e tal, tem vários detalhes, mas eu acho que por quanto já deu, tá? Ó, acho que dá para fazer a questão. Na 352 tem aí uma foto de um recibo, né, de um comprovante bem grande aí. Vou mandar essa resposta para vocês escrita. O recibo abaixo é comprovante de pagamento de uma taxa anual ao governo de R$2.000 sobre a posse de um único escravo. Então o governo também ganhava, né? Com base no documento, analisa os motivos econômicos da permanência por mais de 300 anos dessa prática no Brasil. A prática, no caso, é a escravidão, né? Escravismo, para dizer a verdade. É que a escravidão tem, até hoje, em alguns lugares, trabalho escravo. O escravismo é quando ele é legal, quando ele é predominante. Já vimos isso lá no passado. Ó, bom, motivo. Primeiro que o tráfico era uma atividade que rendia muito. Então, não, além do trabalho escravo vender, o tráfico de escravos, o Fernando Novaes fala que até o tráfico determinou, mais importante do que a própria escravidão. Então era rentável para comerciantes, revendedores, etc. Um escravo gerava lucro, inclusive, para o Estado. Já que você tinha um escravo, tinha que pagar tipo de um imposto para ele, tá? E o dono dos escravos, é claro, lucrava com o trabalho dele. Apesar de toda a pressão interna, externa, etc., nós somos o último país, só em 1888. Então significa que muita gente está ganhando com isso. E a outra questão são dois textos do Enem. Então, o primeiro fala tal, em todo o país, a Lei 3 de maio libertou poucos negros em relação à população de cor, a maioria já havia conquistado tal. No entanto, a importância histórica da Lei Áurea não pode ser mensurada apenas em termos numéricos.
o impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabem cifras. O outro texto, do Sidney Chalub, nos anos imediatos anteriores à abolição, a população livre no Rio de Janeiro se tornou mais numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos numerosos que antes, e com os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam muito facilmente dos libertos, dos pretos e pardos livres, e etc. Tá? Pergunta: sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no texto 1, que completa o argumento do texto 2, são o quê? Então aqui é o significado político da abolição, não só o significado de quantos foram libertos, mas que foram libertos, o significado político disso. A letra A fala em estratégia de resistência dos cativos, o texto não está trabalhando disso. O controle jurídico também não. Ineficácia. Então, a letra E do verbo acabou. Até a próxima, bom fim de semana.